Sherazade e as outras. Escrevi uma carta de despedida que não aguentava mais e que não procurasse mais. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX. E escrevi muita coisa que não sei onde foi parar, escrevi até na parte de trás dos cadernos. O que era, na verdade, a ausência de liberdade? O que eram as prisões do fascismo? Aqui, elas contam-nos como era. A ausência de toque, doenças, corpo que se degrada, a ausência de papel e de caneta, encontros com a voz e a presença dos carcereiros, tempo que se dissolve dentro dos dias e dentro dos meses. Mas era também a cabeça que fortalecia as convicções, que registava todos os detalhes, que fazia planos para uma liberdade que era o único objetivo. Este episódio tem o título Elas estiveram nas prisões do fascismo, tal e qual a investigação e livro da URAP, União de Resistentes Antifascistas Portugueses. A interpretação é de Cátia Terrinca e de Mariana Bragada, a dramaturgia de Ricardo Boléu, a partir de excertos do livro. Os textos que vamos ouvir partem de testemunhos de Aida da Conceição Paula, Aida de Freitas Loureiro Magro, Fernanda Paiva Tomás, Maria Alda Nogueira e Maria Luísa Costa Dias. O tratamento de som é feito por Ivo Reis e João P. Nunes. A introdução é da autoria de Rosa Azevedo. Um coletivo é uma estrutura apoiada pela Direção-Geral das Artes e pelo município de Porto Alegre, Elvas, Avis e Ponte de Soro. O que é mais importante? Mais importante que aconteça alguma coisa terrível a nós, ou é realmente lutar por aquilo que a gente acredita e pela liberdade? É lutar pela liberdade e por aquilo que a gente acredita, claro. Não. Isso nunca hesitei, nunca. Palavra de honra, nunca hesitei. Acho que é das coisas mais importantes, é a liberdade. E lutar pela liberdade é das coisas mais importantes da minha vida. E será sempre. Tenha a idade que tiver, esteja a cair a tripeça, será sempre. A coisa mais importante é a liberdade. E é lutar pela liberdade, não é a minha liberdade só. Não. Claro que a minha liberdade é muito importante, mas não é dizer assim, não acho que a minha liberdade seja importante. Não, a minha liberdade é muito importante, para mim é muito importante. Para mim é muito importante. Agora, não é isto só que me faz mover. Então agora, não é. É a liberdade. Por isso, simplesmente a liberdade. A liberdade é a palavra mais bela que há na língua portuguesa, quanto a mim. Adalcina Maia Casumir da Silva, estudante, residente em Coimbra, presa em 27 de 4 de 1962, libertada em 23 de 2 de 1963. Adelaide Correia Rodrigues, negociante, residente em Chaves, presa a 23 de 11 de 1941, libertada a 24 de 11 de 1941. Adelaide da Costa Simões, doméstica, residente em Lisboa, presa a 29 de 5 de 1945, libertada a 18 de 6 de 1945. Adelaide do Nascimento Rodrigues, doméstica, residente em Mugadouro, presa em 29 de 6 de 1945, libertada em 11 de 7 de 1945. Adelaide dos Santos, doméstica, Lisboa, presa em 24 de 2 de 1938, libertada em 24 de 5 de 1938. Adelaide Gonçalves Cerqueira, peixeira, não se sabe onde estava residente, presa em 25 de 6 de 1935, libertada em 30 de 6 de 1935. Adelaide Maria da Silva, doméstica, residente em Amares, presa 2 vezes, a primeira em 19 de 6 de 1943 e libertada em 15 de 7 de 1943, e a segunda em 4 de 5 de 1946, libertada a 11 de 5 de 1946. Adelaide Marques Monteiro, não se sabe a profissão, residente no Porto, presa a 29 de 9 de 1939, libertada a 3 de 10 de 1939. Adelaide Teixeira, doméstica, residente em Chaves, presa a 21 de 12 de 1943 e solta a 21 de 6 de 1948. Adélia Correia Terruta,
corticeira e doméstica, residente no Barreiro, presa por 3 vezes. A primeira, a 19 de 11 de 1956 e libertada a 15 de 5 de 1957. A segunda, presa a 27 de 11 de 1958 e libertada a 11 de 11 de 1959. E a última, presa a 8 de 10 de 1965 e libertada a 21 de 11 de 1966. Adélia da Conceição Carvalho, doméstica, residente em Mirandela, presa a 22 de 6 de 1943 e solta a 22 de 7 de 1943. Adelina Hermínia da Silva Meireles, brasileira, empregada de hotel, presa em Lisboa a 15 de 8 de 1956 e solta a 15 de 8 de 1956 e presa novamente a 1 de 2 de 1959 e solta a 2 de 2 de 1959. Adelina Íria, trabalhadora rural, Alcácer do Sal, presa a 9 de 5 de 1962 e solta a 22 de 5 de 1962. Adelina Pereira Rato, professora primária, presa em Lisboa a 7 de 4 de 1945 e solta a 11 de 4 de 1945. Adília Alegre Dias, empregada de escritório, presa em Lisboa a 21 de 7 de 1973 e solta a 26 de 7 de 1953. Adoración Hurtado Real, doméstica, não se sabe onde era residente, presa por 3 vezes, 15 de 7 de 1940 e solta a 16 de 7 de 1940, presa pela segunda vez a 19 de 2 de 1941 e solta a 4 de 3 de 1941, presa pela última vez a 19 de 5 de 1948 e solta a 27 de 7 de 1948. Agostina de Freitas, não se sabe a profissão, residente na Madeira. Agostina de Jesus, residente na Madeira e presa na Madeira. Agostina da Câmara, doméstica, na Madeira. Supõe-se que seja a mesma pessoa. Presa a 31 de 10 de 1936 e solta a 8 de 10 de 1938. Aida da Conceição Paula, operária de calçado, Lisboa. Presa por 3 vezes, a 27 de 5 de 1939 e libertada a 22 de 10 de 1940, presa novamente a 2 de 12 de 1958 e libertada a 14 de 1 de 1965, e presa pela última vez a 28 de 7 de 1967, libertada a 9 de 12 de 1970. À data da minha prisão, a minha saúde encontrava-se bastante abalada pelos constantes sobressaltos e insegurança que a dura vida clandestina comporta, e particularmente atingido por enfraquecimento o sistema nervoso, o que me causa um quase cansaço cerebral, dores de cabeça, com todos os seus reflexos negativos. Tudo isto me torna por vezes penoso o simples esforço de escrever uma carta, ler o jornal. Só à força de drogas consigo vencer a permanente insónia nervosa de que há muito venho sofrendo. Sofro, além disto, de avitaminose, anemia, perturbações ginecológicas de origem nervosa, segundo opinião médica. O meu deficiente estado de saúde foi apresentado em tribunal por meio de atestado médico, passado no Instituto de Profilaxia Mental Júlio de Matos, não hesitando o juiz Silva Caldeira em afirmar que o tribunal, sendo benévolo, me dera aquela condenação para que me curasse das duas doenças, a nervosa e a outra. O ambiente prisional, com todas as suas graves consequências, motivadas pelas muitas injustiças e represálias que se sofre e vê sofrer, tem contribuído para o maior agravamento do meu sistema nervoso, que a falta de assistência psiquiátrica impede de ser tratado. Desde há cerca de 1 ano e meio. Não mais me foi permitido voltar à consulta do Hospital Júlio de Matos. Na cadeia, não há, neste momento, qualquer assistência psiquiátrica. Seria impossível não se sentir, nesta situação, uma crescente tensão
nervosa, o estar-se encarcerada numa cadeia fascista, particularmente nas condições graves que estamos a viver no meu país, as quais tornam ainda mais duras as vidas dos presos, significa o sentir-se e o acompanhar-se, o desenrolar constante de muitos e dolorosos problemas que ferem a sensibilidade humana. Pode deixar-se. Pode deixar de sentir-se um intenso sofrimento. Por exemplo, se os castigos que atiram quando calha companheiros de prisão para o segredo, onde permanecem dias seguidos a pão e água, pão e água, pão e água, em condições bárbaras e desumanas que arruinam a saúde e são vexatórias para quem as suporta. A instabilidade causada por este e muitos outros exemplos constitui um motivo de inquietação e ansiedade, não é por vezes visível, mesmo para quem a sente. Mas ela agrava-se no íntimo do nosso ser e dificilmente se apagará. Inquietação. Muito e muito mais teria a desabafar. Desde as saudades sempre crescentes do meu querido marido, que muito amo e quero, ao sofrimento moral que me causa ver a minha mãe, com 63 anos de idade, extremamente doente e cuja vida foi sempre uma vida de sacrifício, metida na prisão, onde o mesmo regime de medidas de segurança a fará passar alguns dos últimos anos de vida. Inquietação. Tudo isto é realmente para mim e a todo momento motivo de forte tensão emocional. Tudo isto, porém, não esmorece a minha confiança em dias melhores. Cá longe, por detrás das grades que me cercam, acompanho em pensamento, embora todos os homens e mulheres de boa vontade e os seus passos decisivos na grande caminhada que há de conduzir o meu país a uma era de paz e amizade e o povo a uma vida feliz, ardentemente desejada. Ardentemente desejada. Quando estudante da Faculdade de Letras de Lisboa, fui presa 2 vezes. Porquê? Porque as minhas mãos levaram flores para os mortos de guerra. Flores que queriam dizer paz. Porque a juventude portuguesa se juntou nas ruas de Lisboa a clamar paz. 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 Em fevereiro deste ano de 1961, fui de novo presa pela PIDE porque em Portugal é proibido lutar por mais pão, mais cultura, um lar confortável, uma vida alegre, digna e feliz. E estes são os anseios dos homens e mulheres do meu país. É este o crime? Porque há cerca de 3 anos não vejo o meu marido, Joaquim Carreira. Nem lhe posso escrever. Escrever sequer. Ele encontra-se também por detrás das grades fascistas, no Forte de Peniche. É este o crime porque acabo de sofrer na polícia de Salazar torturas físicas e morais. 80 horas ininterruptas sem dormir, tortura de sono, dias depois seguidos de mais de 94 horas brutalmente insultada por agentes e inspectores da PIDE, como o Fernando Gouveia e Rosa Casaco, em aspectos sagrados da minha dignidade de mulher, cidadã, esposa e mãe. Durante 20 dias, incomunicável, sem poder mudar de roupa,
sem os mais elementares artigos de higiene, sem nem sequer poder ler um jornal diário, apesar de já avisado pela censura, sem lápis, sem um bocado de papel. Nem incomunicabilidade é isto. Nada que não seja contacto com carcereiros e PIDE. Estou presa. Estou presa por amor do povo. Estou presa porque não sou miúpe. Estou presa porque tenho coração. Estou presa porque tenho coração e cérebro. 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 Estou presa. Aqui no Forte de Caxias, sujeita a restrições, a arbitrariedades de requinte, premeditadamente desumanas, material e psicologicamente cruéis. Não posso beijar o meu filho. 5 anos. E a minha velha mãe de 70. Gestos naturais de carinho têm de ser recalcados. Conversas íntimas estancadas, porque no parlatório as redes e a distância nos separam da família e um guarda escuta-nos de perto e ostensivamente. A minha vida intelectual está sujeita às normas obscurantistas e reacionárias do regime. O fascismo tem medo, o fascismo tem medo, o fascismo tem medo dos poetas, tem medo dos historiadores imparciais, tem medo de todos os que falam da paz, do progresso e do amor. Até livros de estudo relacionados com a minha profissão me são proibidos. Após 9 anos de vida clandestina, também a minha saúde não é das melhores. Sofro de aperto mitral e a vitaminose. E com o regime prisional de constante sobressalto, de permanente tensão nervosa pela repressão que sobre nós pesa e que vem sendo concretizada já com pesados castigos, e pela mais que deficiente alimentação, está a criar todo um ambiente para que a minha saúde se agrave. O aniquilamento físico dos presos políticos é, de resto, um objetivo claramente visado pelo fascismo-salazarismo. Mas no meu coração não morre a esperança. A noite tem estrelas e a alvorada é inevitável. Liberdade virá para nós quando a lei do ódio não for lei. O povo do meu país, os povos do mundo inteiro o imporão. Até lá, a vida que tenho é só exemplo, e é exemplo menor para os outros, muito mais, meus companheiros de luta e de prisão. Bem maior é o sofrimento, porque é certo, tenho 24 anos. O resto, um noivado interrompido. O meu noivo vê-lo não, escrever não, é proibido. Os amigos, estejam perto ou estejam longe, nem sequer podem nomear-se, é proibido. Ver a mãe por entre vidros e grades, a 1,5 metro de distância, sorrir sempre e não falar do dinheiro de que precisa, dos carinhos que lhe faltam e a mim também, das saudades e da impotência que aperta o coração. Tudo bem. Não custa nada. É proibido. Porque ela ficaria triste e há o guarda entre nós a cada sílaba pronunciada. O meu irmão pequenino cresce, 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 cresce.
Está já mais alto do que eu? Não sei se 1,5 palmo, porque a distância não permite medições. Diz que ele é bom E forte. mas como posso saber? Ele de cá. Ele de lá. Ficamos quase mudos durante a visita. Estes guardas, estas grades, esta irmã que não conhece eu não sei. Não sei se falar para a criança que deixei ou para um homem. Em verdade, a mim não custa. Podeis crer. Mas a mãe que triste veio porque há dias novamente não deixaram que entregasse 12,5 de laranjas. Verdade. Uma dúzia? Uma dúzia, nem mais uma! É tudo o que basta a um preço político! A revista de modas e uns poemas de amor também não podem entrar. Vêm os óculos, o segundo par de óculos sucessivamente comprados por receita do médico da cadeia. Nenhum serve. É presa esta mulher. Para que perder tempo a saber se sofre de miopia ou se o que tem é astigmatismo? Para que investigar uma doença de garganta se não é caso de morte? Emagrece de mês para mês. Mas que importa? 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 Ainda não está à morte? Que importa? A camisola tricotada para o meu irmão não pode sair daqui. É proibido. É proibido. E uma história para crianças feita por uma companheira sobre um voo com rumo às estrelas? Também não. É proibido. É proibido. É proibido. É proibido dizer numa carta para a família que a esperança de voltar para junto dela é uma constante. É proibido dizer-lhe que o nosso companheiro está doente e não é tratado. Fica espancado ou está a pão e água no segredo? É proibido. É proibido dizer que a razão foi só ter escrito sobre um prato o nome próprio. E não vale a pena esperar pelo Natal e Ano Novo para abraçar a família. Mesmo uma vez por ano, é proibido abraçá-la. Foi proibido dizer que é injusta a proibição e que queremos que a levantem. Deu 2 meses sem visitas. Pune-se a cadeia inteira porque, enfim, tem coração. É proibido tentar saber quem foi preso no carro celular que passou no pátio há pouco. Pode ter vindo meu pai, outros pais, outros irmãos ou maridos. Tantos deles perseguidos, 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 perseguidos. Só por serem portugueses. Se aqui estão, presos também, jamais podem obrigar-se. É proibido cantar. É proibido. É proibido rir alto. É proibido. É proibido trabalhar. É proibido. Preso político. É proibido. É proibido. É proibido. É proibido viver. É proibido. É proibido. Viver. A confusão sim, a confusão em que se estava e a alucinação, mesmo a alucinação. A realidade transformava-se. O chão podia transformar-se em rios, em montanhas, em bichos. Era horrível, era uma coisa horrível, transformava-se. Eu lembro de estar na cela de interrogatório e de repente olhei para a janela e pareceu-me tudo florido de girassóis. E quando cheguei perto da janela, dei com a cabeça nas grades, acordei, eram umas manchinhas de ferrugem deste tamanho. Fui obrigada a viver 10 anos na clandestinidade, afastada de toda a família. Fui presa a 15 de outubro de 1959 após uma movimentada perseguição nas ruas de Lisboa. Ameaçada
e insultada primeiro na polícia e mais tarde no tribunal, onde fui julgada após 1 ano de detenção. Fui condenada a longa pena de 8 anos de prisão e medidas de segurança por tempo indeterminado, o que significa praticamente prisão perpétua. Condenação esta que é a maior até hoje aplicada no meu país pelo regime de Salazar a uma mulher. Julgada pelo grande crime de amar a pátria e lutar pela sua libertação. Condenação que o juiz ainda classificou de benevolente, afirmando mentirosamente que noutro país eu seria simplesmente condenada à morte. Um júri a mando do governo e da polícia, sem qualquer espécie de independência e consciência humana, condenou-me sem qualquer prova por um crime que não cometi. Tentar derrubar o atual governo por métodos violentos e inconstitucionais, pretendendo justificar esta injusta condenação com o facto de eu ser membro da direção do Partido Comunista Português, como se isto fosse um crime. Como se isto fosse um crime em qualquer país que não seja um país onde o fascismo mais feroz impera. Só na véspera me foi permitido trocar algumas palavras com o meu advogado na sede da polícia, pois na cadeia tal não foi possível, dadas as condições impostas para falar com os advogados, no parlatório e com a presença do guarda. No tribunal fui impedida de falar e de me defender, sob o pretexto de estar a fazer propaganda política. Isto apesar da acusação que me foi feita ser de caráter político, conforme sublinhei então. As minhas testemunhas e o meu advogado, Dr. Manuel Palma Carlos, foram igualmente impedidos de falar e ameaçados como eu de irem para o calabouço, caso insistissem em falar. Mesmo assim, porém, nem com este ambiente de intimidação foi possível à polícia nem ao tribunal provar a acusação que me era feita e na base da qual fui condenada. As únicas 2 testemunhas da acusação, 2 agentes da PIDE, que eu nunca vira e que afirmaram conhecer-me, nada acrescentaram que pudesse levar o tribunal a tal decisão, pois todas as suas afirmações não foram provadas e não passaram de mentiras. É assim que se julgam no meu país os patriotas. Somos feministas. Somos feministas. Somos feministas. Somos feministas. Lutamos por uma tomada de consciência do valor da pessoa humana. Porque queremos ser livres. Porque queremos ser livres. Porque queremos ser livres. Porque queremos. Porque queremos. Porque queremos ser livres. Somos feministas. Queremos ser livres. Porque queremos ser livres. Durante o interrogatório não é permitido lavarmos-nos. E eu estive 5 ou 6 dias sem pensos, com sangue a escorrer pelas pernas abaixo, entrar nos sapatos, humilhação total. E depois aí entra o fator humilhação, que se é ainda possível, que é o facto deles poderem entrar na sala de interrogatórios todos lavadinhos, perfumados, armados em bons, a oferecer cigarros. Então, mas não está cansada de estar aí, está toda porca, não se quer lavar, então basta dizer os nomes, vai para a cela, toma banho e põe um penso, coisas que são do trivial, que são... Mas é horrível, é de facto uma experiência definitiva na vida de uma pessoa.
Fui julgada ao fim de 2 anos de prisão preventiva e condenada em 2 anos de prisão correcional e medidas de segurança. Tal condenação foi-me aplicada em contradição com as conclusões expressas pelo próprio tribunal, que, tendo negado a comprovação dos factos essenciais de que era acusada pela PIDE, me condenou, agravando ainda a pena com medidas de segurança. Apesar de me encontrar tão doente que tive de ser dispensada pelo tribunal de assistir ao julgamento. Somos mulheres. O meu estado de saúde está profundamente abalado por doença grave e sem nenhum tratamento, dado que a assistência de que necessito não pode ser ministrada na prisão e é-me negado internamento. É nosso direito decidir sobre o nosso corpo. Em agosto de 1960 tive de ser submetida a uma intervenção cirúrgica urgente, consequência daquela ausência de tratamento. Às torturas psíquicas que então foram infligidas pela PIDE, os violentíssimos choques que com ela tive que travar nas vésperas da operação e durante os escassos dias em que estive hospitalizada. Somos mulheres. Provocaram-me um estado de extremo depauperamento físico, um grave esgotamento nervoso que se mantém passado 8 meses e encontrando-me ainda incapacitada de realizar qualquer atividade intelectual. Neste estado precário de saúde foi-me aplicado, assim como a todos os outros presos da cadeia, alguns dos quais gravemente doentes, um castigo de... É nosso direito decidir sobre o nosso corpo. 2 meses em regime de subalimentação, corte de visitas e de lanches. Sobre o nosso destino. Neste estado de saúde, desde há 3 meses, tenho sido sujeita arbitrariamente a longos períodos de isolamento que fortemente têm abalado a minha saúde. Nem Deus. Foi interposto o pedido de anulação do meu julgamento e aguardo a... Nem amor. Há 15 meses a resolução do tribunal. Nem partido. Sobre se fisicamente, mas também moralmente, o sofrimento não é menor. Há mais de... Há mais de 20 anos que acompanho o meu marido. Primeiro, um noivado forçadamente longo pela sua deportação para o campo de concentração do Tarrafal, onde cumpriu cerca de 7 anos de prisão sem julgamento. Dos 11 anos da nossa vida conjugal, metade, vivemos-la separados pelas prisões que nos atingiram. Nem partido, nem marido, nem Deus, nem amor, 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 nem partido, nem marido, nem Deus. É nosso direito decidir sobre o nosso corpo, sobre o nosso destino. Somos feministas, não somos homens. Somos mulheres, somos feministas. É nosso direito decidir sobre o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo.
barulhos na mesa, estalos, baldes de água gelada para acordarem, empurravam-me contra as paredes, mas eu aí tive sempre um instinto que não adormeceu. Eu chegava a atirar-me a eles, ser eu que me atirava a eles para provocar a violência física, porque a violência física acordava. E dava-nos a consciência do momento, ao passo que o adormecimento fazia-nos entrar em alucinação absoluta. Eles faziam tudo o que era possível para levar a essa confusão, porque sabiam, não é? A tortura de sono, eles aprenderam a tortura do sono em seminários, em laboratórios que frequentaram nos Estados Unidos. E era a tortura aplicada pela CIA, como ainda hoje é a tortura aplicada em Guantánamo. E o que é que eu ia dizer há bocadinho? Sim, para levar a essa confusão, que eles sabiam que acontecia ao nível do nosso cérebro, eles cantavam cantigas da resistência. Cantava o Zeca, era uma coisa horrível. Os abutres varrem a face da terra. Jamais, enquanto vida eu tiver, poderei esquecer o horrendo dia que esta data simboliza. Marcada a ferrete dentro de mim. Solidarizo-me com todas as vítimas que sofreram o mesmo suplício, que todas as vítimas possam soltar o canto da libertação. Sherazade e as outras. Numa colcha de farrapo. Um podcast, um coletivo a partir de literatura feminina em língua portuguesa do século XX.